Presidente Lula provoca polêmica ao defender voto secreto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Câmara dos Deputados aprova medida provisória do desenrola e limite de 100% para os juros do rotativo do cartão de crédito. Ciclone no sul do país já provocou mais de 20 mortes e muita destruição. Incêndio em Santos, no litoral paulista, destrói mais de 100 casas. Cresce 30% a venda de produtos usados para residências. No Dia da Amazônia, governo demarca novas terras indígenas. Lançada campanha para combater o analfabetismo de pessoas com mais de 60 anos de idade. E a Bienal de São Paulo vai começar com a expectativa de receber 1 milhão de visitantes. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Caminho São José, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a prefeitura da cidade, o fogo destruiu mais de 100 moradias da região. As imagens cedidas pela VTV SBT Litoral mostram as cinzas dos barracos e famílias desoladas. 15 moradores inalaram fumaça e precisaram ser atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Corpo de Bombeiros informou ter mobilizado 15 viaturas para atender as pessoas no local. O fogo foi extinto por volta das 2h30 da manhã desta terça-feira e estava apenas em fase de rescaldo, segundo a corporação. Nas redes sociais, o prefeito de Santos, Rogério Santos, publicou um vídeo com imagens do ocorrido e informando sobre o incêndio. Na gravação feita da comunidade Caminho São José, ele disse que os desalojados foram levados ao ginásio Dali Coutinho, no bairro Castelo. Na tentativa de impedir mais prejuízos, desesperados, os moradores se aglomeraram em um barco de madeira para tentar chegar a um dos barracos da comunidade. O objetivo era derrubar a moradia, resgatar pertences e tentar controlar o fogo. O cenário que ficou após o incêndio é desolador. A prefeitura da cidade está dando total apoio às famílias vítimas e vai oferecer um auxílio emergencial para que elas se reestruturem até serem atendidas com moradias definitivas por meio de programas habitacionais. Para isso, o prefeito Rogério Santos já decretou situação de emergência que será publicado no Diário Oficial do município de amanhã. Inicialmente foram cadastradas 260 famílias em trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social desde as primeiras horas do incêndio. Essas famílias serão acompanhadas por assistentes sociais e psicólogos que vão validar as informações para que seja feito o encaminhamento específico para atender às necessidades de cada morador. O primeiro auxílio emergencial, que deve ser pago ainda este mês, será de R$ 1.200. 600 de ajuda para o pagamento de aluguel e mais 600 para o apoio na compra de pertences perdidos no sinistro. A partir do segundo mês, as famílias passarão a receber R$ 600 por mês. Esse valor será pago até que elas sejam atendidas com moradias dentro dos programas habitacionais desenvolvidos pelo município. A Polícia Federal cumpriu hoje mais de 50 mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos de 8 de janeiro. Os 53 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira em 7 estados por determinação do STF. Os alvos foram localizados em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Tocantins e Ceará. O STF também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Nesta, que é a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, a polícia investiga suspeitos de financiarem os atos de 8 de janeiro.
Os alvos da operação teriam bancado ônibus e alimentação para as pessoas que invadiram e depredaram os edifícios sede dos três poderes no começo do ano. No transcorrer da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal já prendeu 78 pessoas e instaurou 17 inquéritos. Numa outra frente, a Justiça analisa o caso das pessoas que foram presas em flagrante no dia 8 de janeiro ou logo após as invasões. Ontem, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação final pedindo a condenação de 40 acusados. Este documento foi somado a outros 155 processos que já estão em fase final no STF. Os denunciados são suspeitos de praticarem pelo menos 5 crimes, entre eles associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão. E veja a seguir, presidente Lula provoca polêmica ao defender o voto secreto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda, vendas de produtos usados para casas aumentaram 30%. O presidente Lula defendeu nesta terça-feira que a posição individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal não seja divulgada em votações. Segundo ele, a medida evitaria uma certa animosidade contra as instituições. A declaração foi dada pelo chefe do Executivo durante a live semanal Conversa com o Presidente. Lula disse que a sociedade não deve saber como os ministros do Supremo Tribunal Federal votam. O presidente não chegou a defender expressamente que a votação seja secreta ou que as sessões deixem de ser transmitidas pela TV Justiça. No Brasil, os julgamentos realizados em plenário virtual são reproduzidos por outras emissoras de TV aberta e fechada e no site do Supremo Tribunal Federal. É possível conferir como cada ministro votou. Recentemente, Cristiano Zanin chegou a ser pressionado nas redes sociais por ter dado votos supostamente conservadores em temas considerados polêmicos. Aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu caro, é o seguinte, olha, paz e amor é tudo que esse país precisa. Lula afirmou também que o país precisa aprender a respeitar as instituições. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, também já foi alvo de ataques. No dia 14 de julho, ele foi hostilizado por um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. A venda de produtos usados para casa aumentou 30% no primeiro semestre do ano. O dado é da OLX, plataforma virtual de compra e venda de itens usados. Possivelmente você já ouviu falar que panela velha é que faz comida boa. A frase é bem conhecida, mas não seria a única razão para Maria comprar essa usada. Vai economizar também, né? Porque as coisas estão muito caras. Talvez por isso o preço dos chamados produtos de segunda mão para casa tem atraído cada vez mais brasileiros. No primeiro semestre de 2023, a OLX, plataforma online de compra e venda de usados, registrou cerca de 24 transações por minuto nas categorias de bens de consumo, que abrangem itens para casa.
alta de 30% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. E se as vendas de usados crescem no mercado virtual? Em lojas físicas como essa aqui não é diferente. O último levantamento do Sebrae, inclusive, mostrou que só no primeiro semestre de 2022 foram abertos pouco mais de 2.300 estabelecimentos de vendas de produtos de segunda mão no Brasil, 74 a mais do que no mesmo período de 2021, quando esse tipo de comércio virou tendência em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o economista Alessandro Azzoni, o impulso surgiu do cenário de incerteza econômica. Nós tínhamos uma insegurança muito grande de ter continuismo no nosso trabalho. Então, nosso recurso era escasso. Então, quanto mais nós economizarmos, mais nós conseguíssemos economizar, melhor. Então, buscar esse tipo de produto se torna muito atrativo. Mas ele diz que o ramo segue em tendência de alta e não só pelo bolso. Virou questão de consumo consciente. Você evita o acúmulo de coisas, né? Depois que eu uso, que a gente usa e a gente também doa também. A gente doa para as outras pessoas. Que é para ser mais reutilizável. Reutilizável. E com o trabalho realizado nesse bazar na Zona Sul da capital paulista, a natureza ganha e as crianças da Associação de Assistência à Criança Deficiente também. Toda a verba arrecadada aqui é revertida à ACD, que realiza cerca de 800 mil atendimentos por ano no Brasil. Então, você está fazendo alguma coisa legal, ajudando as crianças e comprando coisas que realmente você acaba curtindo. A produção industrial brasileira caiu 0,6% em junho. Ficou abaixo do que era esperado pelos economistas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a baixa foi de 1,1%. No acumulado em 12 meses, o resultado é de 0% e no primeiro semestre de alta de 0,4%. Mas o setor continua abaixo do nível de antes da pandemia da Covid. A produção de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil registrou alta de 24% em agosto deste ano, na comparação com o mês anterior. Dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, mostram que foram produzidas 227 mil unidades no período. Já em relação a agosto de 2022, houve uma queda de 4,6%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a produção foi 0,4% menor comparando com o mesmo período do ano passado. As vendas recuaram 0,4% no mês. E no ano, o setor registra avanços de 9,4%, totalizando 1.430.000 veículos. As exportações caíram 26,2%. No ano, o setor acumula vendas externas de 292 mil unidades, queda de 12,8% sobre o mesmo período de 2022. Segundo a Anfávia, o dado mais preocupante é como o Brasil está perdendo mercado nos países próximos. O estudo revela que a América Latina está recebendo produtos asiáticos, principalmente chineses, em volume muito acima do que era o histórico. A participação da China nessas exportações é de 21,2%. O levantamento traz ainda os resultados de licenciamento no país. A quantidade de veículos licenciados caiu cerca de 7,9% no mesmo período. 12% dos brasileiros dizem que não têm a mínima condição de pagar dívidas atrasadas. O pior indicador da história foi revelado pela Confederação Nacional do Comércio. Pelo segundo mês seguido, caiu o volume de pessoas endividadas. O número de quem tem qualquer tipo de acerto a fazer em empréstimos ou prestações fechou o mês de agosto em pouco mais de 77%. Já no caso de inadimplentes, ou seja, quem está com dívidas atrasadas, aumentou para 30%, o que é o nível mais alto dos últimos 8 meses.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o que mais contribui para isso acontecer é ter mais de um cartão de crédito, fazer 2 ou 3 empréstimos e comprar mais do que o orçamento comporta. Além disso, a proporção de famílias que afirmam que não vão ter condições de pagar e vão continuar na inadimplência chegou ao nível recorde de 12,7% do total de consumidores no Brasil, principalmente na baixa renda. A gente tem um volume que cresceu mais de consumidores nessa situação entre as pessoas com 0 a 3 salários, e isso mostra que mesmo com uma inflação trazendo uma trégua para esse orçamento doméstico, ainda é um desafio conseguir negociar uma dívida ou pagar uma dívida que está atrasada há mais tempo e que sofre mais com esses juros altos, que aumentam a despesa com juros e acabam tornando o valor da dívida muito significativo e essa família não consegue pagar. E a seguir, no Dia da Amazônia, governo demarca novas terras indígenas. E veja também, quase metade de quem usa a Pix já sofreu uma tentativa de golpe. O governo federal oficializou hoje a demarcação de 2 terras indígenas e 2 unidades de conservação ambiental na Amazônia. A assinatura ocorreu em um evento no Palácio do Planalto em alusão ao Dia da Amazônia celebrado hoje. Com cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia tem mais da metade da área em território brasileiro e é o maior bioma do país. A floresta está no centro das atenções do mundo todo, porque provoca influência no clima global e é capaz de sequestrar 70 bilhões de toneladas de carbono, ajudando a filtrar os gases nocivos ao planeta. Nesta terça-feira é comemorado o Dia da Amazônia e o governo federal organizou um evento para assinatura de decretos e lançamento de programas de proteção ambiental e fomento à economia sustentável no bioma. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a queda de 42% no desmatamento da Amazônia nos últimos meses e reforçou o compromisso de alcançar o desmatamento zero até 2030. Pois a crise climática que estava batendo a porta já se instalou. Precisamos com urgência chegar a uma decisão política que tenha efeitos civilizatórios. 2 decretos assinados tratam de unidades de conservação no estado de Roraima. Um dos textos cria a Floresta Nacional do Parima, no município de Amajari. O território sai da fronteira com a Venezuela e vai até a terra indígena Waimiri-Atroari, no Amazonas, criando um grande corredor ecológico na floresta amazônica. Outro decreto amplia em 54 mil hectares o Parque Nacional do Viruá, no município de Caracaraí. O presidente Lula também assinou o decreto que altera regras de regularização fundiária de terras da União ocupadas em área rural. A norma tem o objetivo de reconhecer direitos dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas. A União tem na Amazônia Legal nada menos do que 50 milhões de hectares de terras públicas. É o equivalente a uma Espanha inteira em meio da floresta. Não faz sentido que o poder público não dê um destino claro a esse verdadeiro país dentro de outro país. Nesta terça-feira, o presidente Lula também assinou a demarcação de 2 terras indígenas, uma no Amazonas e a outra no Acre. Em abril, o presidente já havia assinado a homologação de outras 6 terras indígenas. Segundo a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, esses processos já estavam prontos para homologação há tempos, mas foram paralisados nos últimos anos. A questão da demarcação de terras indígenas também está sendo discutida no STF, que julga a tese do marco temporal. Essa tese prevê a demarcação de terras indígenas apenas para os povos tradicionais que comprovadamente já ocupavam as áreas na data da promulgação da Constituição de 88. Até agora, o placar está em 4-2 contra a tese do marco temporal. Proteger nossos territórios
é garantir nossas vidas indígenas, assegurar a diversidade e enfrentar as emergências climáticas. A Amazônia Viva depende de mantermos vivos os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as diversidades, as diversas culturas e saberes desse país. O Pará teve uma redução de 70% da área com alertas de desmatamento em agosto deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou que a queda representou um total de 472 quilômetros quadrados. Foi a maior redução entre os estados que fazem parte da Amazônia Legal. Outros estados que também tiveram queda significativa foi o Amazonas, seguido de Rondônia e o Mato Grosso. No total, a área com alertas de desmatamento foi 66% menor do que no mesmo período de 2022. Vale lembrar que a realização da COP30 acontecerá na capital paraense, Belém, em 2025, para avaliar os impactos das mudanças climáticas e buscar soluções para o mundo. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei do programa Desenrola, que trata também dos juros do rotativo do cartão de crédito. Apenas o Partido Novo se manifestou contrariamente à PL. O texto agora tem que passar pelo Senado e, se aprovado, sancionado pelo presidente Lula. Durante as sessões, foi discutido a determinação de um limite para as taxas cobradas pelas operadoras no crédito rotativo, acionado quando a fatura não é paga integralmente em dia. O texto apresentado pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, conta com um artigo para limitar os juros do rotativo do cartão de crédito e do parcelado com juros a 100%, caso o setor financeiro não apresente uma proposta de autorregulação em 90 dias. Porém, mesmo com a pressão do setor bancário, o texto não menciona o fim do parcelamento de compras sem juros, considerada pelos bancos como responsável pelas altas taxas, que em junho chegou aos 437% ao ano. O relatório diz que os emissores de cartão de crédito, como medida de autorregulação, devem submeter à aprovação do Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil, limites para os juros e encargos financeiros cobrados sobre o saldo devedor da fatura de cartão de crédito nas modalidades de crédito rotativo e de crédito parcelado. Atualmente, após 30 dias no rotativo, os bancos são obrigados a transferir a dívida do cliente para o parcelado com juros, o que não foi suficiente para baixar as taxas. Diversos agentes do mercado concordam praticamente em consenso na questão substituição do rotativo pelo parcelamento de faturas e o estabelecimento de um limite de juros. Esse modelo já foi adotado pelo Reino Unido. De acordo com grandes expoentes do setor financeiro, o fim do crédito rotativo vai ajudar a reduzir a inadimplência nos atrasos do cartão de crédito, mas os bancos não gostaram muito da ideia e tentam convencer o varejo a limitar o parcelado sem juros. O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional para reforçar a segurança nos desfiles do próximo dia 7 de setembro em Brasília. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na esplanada dos ministérios. O início dos desfiles está previsto para as 9 horas da manhã e contará com a presença do presidente Lula. No feriado de 7 de setembro, depois de amanhã, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar em São Paulo um grande momento de louvor e oração pelo Brasil. O momento de oração pela nação no Dia da Independência já é tradicional nas unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus no país. E em 2023 não será diferente. O evento deste ano foi batizado de Meu Brasil Brasileiro do Senhor Jesus. A mini-vigília será realizada na sede localizada na região central da capital paulista. Quem traz mais detalhes sobre o encontro é o pastor Jaime de Amorim Campos. É importante clamar pela nação. Aqui é um evento
totalmente apolítico, não tem nada a ver. Nosso dever é orar pela nação, orar pelas autoridades, que é o nosso dever, e vamos clamar pela nação. Agora não vamos deixar de declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos cercar com fé, com amor, convocando não só evangélico, católico, espírita, qualquer pessoa ligada ou não ao credo religioso. Vai ser uma festa bonita. 3 horas de adoração, de louvor, de cântico, de combate espiritual. Pessoa que é uma bênção especial também na vida dela, da família, talvez algum setor que ela está presa, que ela não consegue, vamos dizer assim, uma liberdade. O pastor Jaime faz um convite ao povo de Deus. Vem para um evento especial, vai ser de 9 ao meio-dia, tem também à tarde, mas o evento especial de 9 ao meio-dia é um convite para todos. O que nós temos que fazer? A Bíblia diz claramente, pede-me e te darei as nações da terra por herança. Então nós temos que clamar e clamar ao Senhor mesmo. E uma coisa importante, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque a Bíblia diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós devemos de orar pelas autoridades, é nosso dever. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fizeram a primeira transferência entre os bancos públicos por meio do Drex, a futura moeda digital do país. O Drex ainda está em desenvolvimento e, por isso, a operação fez parte de um projeto piloto do Banco Central. Primeiro, os valores em moeda digital foram transferidos da carteira do Banco do Brasil para a Caixa. Depois, fizeram o caminho inverso. Todas com sucesso. A expectativa dos bancos é que, com a chegada do novo real digital, os serviços financeiros sejam melhorados e barateados. Quase metade dos usuários do Pix já sofreu tentativa de golpe. A informação é de um estudo realizado pela fintech de proteção financeira digital Silverguard. A pesquisa revela que 42% dos usuários do Pix já sofreram algum tipo de tentativa de golpe. E 9% dos entrevistados foram efetivamente vítimas de ações criminosas ao utilizarem a ferramenta. Entre as vítimas, 15% pertencem às classes D e E, 9% à classe A, 6% são da B e 7% da C. E são pessoas de todas as idades que caem igualmente nesse tipo de fraude. Segundo o levantamento, cerca de 9% das vítimas têm entre 18 e 39 anos. Quase a mesma porcentagem entre 40 e 59. E só um pouco a mais tem acima de 60. Os dados foram levantados por meio da Lei de Acesso à Informação junto ao Banco Central, que informou que no ano passado, 1.700.000 solicitações de devolução do Pix foram feitas pelo Mecanismo Especial de Devolução do BC. Mas 7 em cada 10 solicitações foram rejeitadas justamente por falta de saldo ou encerramento da conta que recebeu o dinheiro, o que dá indícios de um possível golpe. A empresa responsável pelo estudo informou que o Pix passou a aparecer na maioria dos casos que chegam até o seu SOS Golpes. Por isso, a necessidade de entender esse tipo de fraude. A pesquisa online da fintech foi realizada com uma amostra de 1.910 brasileiros. O jogador de futebol Lucas Paquetá foi convocado para prestar esclarecimentos na CPI da manipulação de resultados. Isso quer dizer que ele será obrigado a comparecer na comissão. Paquetá é investigado por envolvimento nas apostas esportivas. A decisão aconteceu depois que ele recebeu um convite para participar da CPI e não respondeu. Por estar morando em Londres, na Inglaterra, Paquetá tem a possibilidade de participar por chamada de vídeo. Também é possível que ele seja representado pessoalmente por seu advogado. Um jornal dos Estados Unidos informou que, para escapar da prisão, o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, usou a mesma tática empregada por outro foragido na penitenciária do mesmo condado. As buscas seguem na região do estado americano da Pensilvânia. De acordo com a fonte anônima, Cavalcante escalou o telhado de um dos presídios da prisão localizado em Pocopson Township, nas primeiras horas do dia 31 de julho. O edifício fica localizado próximo a um dos terrenos usados para exercícios. O criminoso correu pelo telhado e desceu em uma área menos protegida do presídio, de onde conseguiu escapar. A tática usada foi a mesma de Igor Botelli, de 30 anos, que em maio deste ano fugiu do presídio.
Diferentemente de Cavalcante, no entanto, ele foi capturado poucas horas depois. Os investigadores locais acreditam que Danilo Cavalcante tenha mudado de direção e partido para a região sul do condado de Chester, na Pensilvânia, depois de perceber que estava cercado ao norte. Cavalcante foi flagrado na noite de ontem por uma câmera em Logan Grange. Por causa da caçada, as autoridades decidiram manter as escolas do distrito de Kennett fechadas nesta terça-feira e reforçaram a recompensa de $10 mil por informações que levam ao paradeiro do brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, George Benvenis, vice-comissário de operações da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse que agentes do FBI e de serviços de fronteira foram acionados para auxiliar nas buscas. Um agente contou que Danilo foi visto com 2 bolsas que ele teria furtado durante a fuga, além de roupas e alimentos. As autoridades da região pediram para que os moradores verifiquem as câmeras de segurança de suas casas e que os residentes da área estendida fiquem em alerta e avisem sobre qualquer suspeita. Em agosto, Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar a ex-namorada, a maranhense Débora Brandão, a facadas em 2021. A China foi atingida pelo tufão Haikui nesta terça-feira. Diversas cidades do país, principalmente a província de Fujian, ficaram inundadas. O fenômeno acontece um mês após o país registrar as piores tempestades em 140 anos. Os chineses mais uma vez sofreram com as consequências de um fenômeno sem precedentes. Em algumas cidades foram registrados mais de 300 milímetros de chuva em apenas 24 horas, volume superior ao esperado para todo o mês de setembro. Bairros inteiros ficaram alagados e sem energia elétrica. No total, mais de 110 mil pessoas tiveram que ser retiradas de áreas consideradas de risco. As chuvas ainda interromperam o abastecimento de alimentos e de produtos, o que ocasionou o desabastecimento de supermercados. Dezenas de voos foram cancelados em aeroportos de todo o país. Parques e outros pontos turísticos foram fechados. Portos tiveram suas atividades suspensas e milhares de alunos foram dispensados das aulas em escolas e faculdades. Para ajudar as províncias a se recuperarem dos estragos, o governo chinês disse que vai liberar o equivalente a 134 milhões de reais em ajuda às regiões mais atingidas, algumas das quais já haviam sido impactadas por outros tufões nos últimos meses. No início de agosto, 78 pessoas morreram devido à passagem do Doksuri, que provocou as piores chuvas na China em mais de um século. Nos últimos meses, milhões de pessoas foram impactadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo. De acordo com o painel intergovernamental para a mudança climática, parte dessas mudanças são causadas pela ação humana. Ao longo dos últimos 50 anos, eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram, consequência do aquecimento global. E veja a seguir lançada a campanha para combater o analfabetismo de pessoas com mais de 60 anos de idade. E ainda, a Bienal de São Paulo vai começar com a expectativa de receber 1 milhão de visitantes. A ONU fez hoje 2 alertas. O primeiro de que espécies de insetos invasores que destroem plantações, devastam florestas, espalham doenças e alteram ecossistemas, têm se espalhado cada vez mais rápido pelo mundo. O segundo é que a humanidade não tem conseguido detê-las. As espécies invasoras destroem cultivos, devastam bosques, propagam doenças, alteram o ecossistema e a humanidade não tem conseguido detê-las. Relatamos que 60% das extinções globais de espécies foram causadas única ou conjuntamente com outros fatores por espécies exóticas invasoras.
Existem 37 mil espécies exóticas no mundo, das quais pouco menos de 10% podem ser consideradas invasivas e prejudiciais por causa dos efeitos negativos ou mesmo irreversíveis que elas têm nos ecossistemas e na qualidade de vida na Terra. As espécies invasoras geralmente não têm predadores naturais na área para a qual foram realocadas, e é por isso que elas tendem a dominar muito rapidamente e, de fato, destruir as populações locais. De acordo com os cientistas, por acidente ou de propósito, quando espécies não nativas aparecem do outro lado do mundo, a responsabilidade é sempre dos humanos. O relatório afirma que o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e as mudanças climáticas aumentarão a frequência e o escopo das invasões biológicas e os impactos de espécies exóticas invasoras. Apenas 17% dos países têm leis ou regulamentos em vigor para lidar com os invasores. A situação está custando mais de 400 bilhões de dólares por ano em danos e perda de receita, o equivalente ao PIB da Dinamarca ou da Tailândia. O programa Mais Médicos atingiu a marca de 18.500 profissionais em atuação na rede de saúde no Brasil. O número é o maior já contabilizado desde a criação do programa em 2013. A expectativa do governo federal é chegar a 28 mil profissionais até o fim deste ano. Desde a sua criação, o programa passou por inúmeras transformações. No início, mais de 60% dos profissionais eram cubanos. Nos dias atuais, a maior parcela são de brasileiros formados no país. E alguns brasileiros que realizaram a graduação no exterior. Podem realizar inscrição para os editais do programa profissionais brasileiros ou estrangeiros formados no Brasil e no exterior. Os formados fora do Brasil passam a exercer a medicina no país através do registro do Ministério da Saúde. Porém, aqueles com registro no país passam a ter preferência na seleção. Esse ano, o primeiro edital do programa abriu quase 6 mil vagas. Durante o período de inscrição, mais de 34 mil médicos manifestaram interesse de participar da iniciativa. Desse número, mais de 19 mil eram brasileiros com registro profissional no país e apenas 4 mil estrangeiros formados no exterior. No mês de março, o governo federal anunciou a retomada do programa com um investimento de 712 milhões de reais e a abertura de 15 mil novas vagas. Dos 18.500 trabalhadores em atuação no momento, 13 mil deles entraram ao Mais Médicos esse ano. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 4 mil municípios espalhados por todo o Brasil são atendidos pela iniciativa, com maior concentração de trabalhadores nas periferias, no interior e nas regiões mais pobres. O Instituto Pasteur confirmou o primeiro caso de raiva canina na cidade de São Paulo desde 1983. Um cão infectado é da região do Butantã, na zona oeste do estado. O órgão intensificou as ações de vigilância, como a vacinação dos animais nas casas pela unidade de saúde, enquanto o caso segue em investigação. Já foram visitados 384 imóveis e vacinados 367 animais, como parte das atividades de bloqueio. Quando foi resgatado no dia 27, o cão apresentava sintomas neurológicos. Ele foi levado para um centro de cuidados médicos especiais, chamado de veterinário de Taboão da Serra, e tratado isoladamente. Mas o estado de saúde do animal piorou e ele foi submetido a uma eutanásia. Após análises, a doença foi confirmada. Vale ressaltar que a Prefeitura de São Paulo disponibilizou imunização de graça contra a raiva para cães e gatos durante todo o ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, determinou que a União forneça um remédio de 10 milhões de reais a uma menina de 2 anos no Ceará.
O Zolgensma é considerado o remédio mais caro do mundo. Ele é usado para tratar da atrofia muscular espinhal, que afeta a movimentação do corpo. A doença é a maior causa genética de morte em bebês e crianças, além de impactar em funções básicas do organismo, como andar e respirar. A cada 10 mil pessoas, uma nasce com a AME. A garota estava no rol do SUS desde o fim do ano passado e teve que entrar na justiça para conseguir o medicamento. O Brasil registrou alta na vacinação infantil em 2022, de acordo com o levantamento realizado pela Fiocruz, divulgado nesta terça-feira. Entre 2021 e 2022, o Brasil conseguiu aumentar a cobertura vacinal em crianças com menos de 2 anos, após anos de quedas consecutivas. Embora ainda entre as regiões com menores coberturas, a região Nordeste é a que apresentou a maior retomada vacinal. No entanto, apenas a vacina BCG, que protege contra a tuberculose, alcançou a meta definida pelo Ministério da Saúde. O levantamento conduzido pelo Observatório de Saúde na Infância, Observa a Infância Fiocruz, Unifase, analisou 4 vacinas essenciais: BCG, pólio, DTP e MMRV. No que se refere à BCG, vacina que previne a tuberculose, a cobertura no Brasil teve um aumento de 19,7 pontos percentuais, atingindo 99,5% em 2022, sendo o único imunizante que alcançou a cobertura vacinal mínima necessária. A região norte do país mostrou o maior crescimento, enquanto a sudeste teve a menor cobertura, com 92,7%. Já a cobertura da vacina DTP entre crianças com menos de 1 ano de idade, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, cresceu 9,1 pontos percentuais, chegando a 85,5% em 2022. As regiões Norte e Nordeste lideraram o crescimento, porém nenhuma região alcançou a meta de 95% de cobertura vacinal. A cobertura da dose de reforço da DTP aumentou 2,9 pontos percentuais, chegando a 68,9% no ano passado. A região Sul liderou em cobertura, enquanto a Norte apresentou o menor índice. Já a cobertura para 3 doses da vacina contra a poliomielite cresceu 19,7 pontos percentuais, atingindo 85,3%. Norte e Nordeste mostraram os maiores incrementos. A cobertura do reforço cresceu 6,3 pontos percentuais, alcançando 69,7% em 2022. O Nordeste mostrou o maior aumento, alcançando 67,9% de cobertura. Por fim, a cobertura para a vacina combinada MMRV contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela cresceu 3,5 pontos percentuais, chegando a 59,6% em 2022. A região Sul liderou em cobertura, mas a Nordeste se destacou com um crescimento expressivo, atingindo 55,7%. A cobertura vacinal é essencial para a prevenção de doenças infecciosas, refletindo a eficiência dos sistemas de saúde e das políticas públicas. A Secretaria da Educação de São Paulo cumpriu a determinação da Justiça e corrigiu os erros que estavam nos slides entregues às escolas da rede estadual de ensino. Nenhuma matéria foi poupada. Além de erros grosseiros de gramática e matemática, havia informações completamente sem sentido, como a de que a capital paulista tem uma praia. Segundo a secretaria, os funcionários responsáveis pela elaboração do material foram demitidos. A Prefeitura de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, lançou o projeto de alfabetização voltado às pessoas idosas, chamado Letramento Faz a Diferença. As aulas estão previstas para iniciar já no ano letivo de 2024. A ação é para o combate ao analfabetismo entre pessoas idosas. Em parceria com a Secretaria, a gente vai começar agora, já a partir do semestre do ano letivo de 2024, retomar as matrículas, para o processo de alfabetização de pessoas idosas em nível de Campo Grande. O objetivo do programa é colocar em prática as ações educacionais previstas no Plano Municipal de Educação. O projeto Letramento vai dar a oportunidade aos idosos da nossa cidade de voltarem para os bancos escolares. O
projeto vai beneficiar quem nunca estudou e quem começou, mas teve que parar. Nós sabemos que hoje a população idosa ela vem ampliando, a longevidade, as pessoas estão vivendo muito mais e a gente precisa proporcionar essas oportunidades, daí do acesso à educação, a oportunidade da qualificação, para que eles possam estar evoluindo nessa sociedade que nós temos hoje. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas acima de 60 anos não sabem ler e nem escrever. O número é 3 vezes maior se comparado com a faixa etária mais jovem. Em torno de 120 mil pessoas idosas e que representam também 1/3 da população do estado em relação à pessoa idosa. E aí a gente tem, inclusive pelas informações do próprio censo, em torno de umas 40 mil pessoas analfabetas total ou absoluta. Aqui mesmo, no Vovó Ziza, tem gente querendo voltar a estudar. Aqui no CCI, nós já temos uma lista de 50 idosos que querem voltar a estudar. Então isso é muito positivo. E a gente traz para ele uma nova possibilidade de oportunidade de continuarem a se desenvolvendo, crescendo e também tendo aí atividades que eles também escolheram para esse tempo. No palco da Academia Real Dinamarquesa de Música, em Copenhague, cães fizeram parte de uma rara performance. O trabalho de Cook, Sophus e Sika foi dominar a arte de latir sob comando enquanto uma orquestra ao vivo tocava a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart. Sophus, Cook e Sika latiram com a orquestra da Câmara Dinamarquesa para uma apresentação de Sinfonia da Caça, uma peça pouco conhecida de Leopold Mozart, o pai de Wolfgang Amadeus. O trabalho raramente é executado com cães no palco. Orquestras geralmente preferem usar o som gravado dos latidos. Vamos executar a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart porque tem sido um desejo do nosso maestro Adam Fischer há vários anos executar exatamente esta peça, porque ele será capaz de colocar o elemento de cães participantes. Os 3 cães foram selecionados em uma audição na primavera passada. Os bichinhos de estimação ensaiaram muito com seus donos, que trouxeram guloseimas para fazer com que latissem. A sinfonia é em 3 movimentos, e nos últimos movimentos vamos ouvir a caçada começar e teremos tiroteios, e então os cães começarão a latir ao redor da cena. Durante o ensaio de domingo, os animais ouviram atentamente os primeiros movimentos da parte de trás do palco antes de serem trazidos para frente por seus donos. Acho que se eu tivesse que estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa. Mas toda a atenção está voltada para ela. E você sabe que ela é estrela. Estou atrás dela com todas as guloseimas. Sophus, Cook e Sika dominaram a arte de latir sob comando e entregaram uma performance inesquecível no país nórdico. Mais de 1 milhão de pessoas são aguardadas na 35ª edição da Bienal de São Paulo, evento cultural de referência no Brasil, que começa amanhã no Parque do Ibirapuera. Sob o tema Coreografias do Impossível, mais de 1000 obras pretendem responder perguntas transcendentais em uma edição pensada por 4 curadores e 100 categorias. O evento Referência para a Cultura no Brasil reúne cerca de 1.100 obras de 121 artistas de diferentes partes do mundo que tentam responder perguntas transcendentais, como tornar o impossível possível. Quais são as soluções para essas impossibilidades? 4 curadores foram definidos com a proposta de atuar horizontalmente, procurando dissolver estruturas hierárquicas para criar uma edição sem categorias. Esta é uma exposição que é muito crítica. É sobre questões afrodescendentes, questões da diáspora. Há arquivos estranhos, há elementos complexos, mas não é essencialista. Então, os temas são apresentados não como fragmentados, mas apresentam-se como várias camadas de uma mesma obra. Então, eu diria que nós filosofamos muito sobre o que é o impossível e o que é impossível. Olha, nós estamos muito otimistas com o público. Nossa meta é voltar a atingir o público de 1 milhão de visitantes
que já tivemos no passado. As obras ficam em exposição em um pavilhão no Parque do Ibirapuera, um espaço de 30 mil metros quadrados, até 10 de dezembro. A entrada é gratuita. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.